Quero aqui dar a boa nova hoje, pois eu estou muito feliz, pois tendo em conta o parecer do senador Aníbal Diniz, na manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos, foi aprovada o projeto de lei de 1999, número 66, que institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas. Ele deu um parecer favorável ao substitutivo que veio da Câmara dos Deputados. Eu aqui quero recordar que em 1999 eu levei em consideração que os números da desigualdade de renda e da pobreza no Brasil eram alarmantes. A redução da pobreza deve ser uma das maiores responsabilidades do governo. E o artigo 3º de nossa Constituição, aqui relembro, diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, e enfatizamos o terceiro inciso, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E eu dizia na minha justificativa que, apesar de estarmos distantes destes objetivos fundamentais, é necessário estabelecer critérios que deem à nação a noção exata do caminho a ser percorrido e dos objetivos que se almejam alcançar para a erradicação da pobreza. É necessário estabelecer uma meta explícita da redução da pobreza. A construção de uma linha de pobreza fornecerá uma referência na análise da extensão da miséria no Brasil e na consecução e orientação das políticas sociais. O conhecimento da eficiência relativa de políticas sociais depende da formulação de objetivos e restrições sobre as quais esses objetivos podem ser alcançados. A afirmação de que um programa alcançou determinado patamar de eficiência só pode ser interpretada no contexto de uma formulação explícita de objetivos e restrições. E aí, senhor presidente, eu recordo as ponderações dos professores Anthony B. Atkinson em seu livro Pobreza na Europa, em que cita uma passagem do Prêmio Nobel de Economia James Tobin, em artigo de 1970, sobre o estabelecimento de uma medida oficial de pobreza. A guerra federal contra a pobreza, além de tudo mais que foi realizado, estabeleceu uma medida oficial de prevalência da pobreza nos Estados Unidos. E prossegue James Tobin, a adoção de uma medida quantitativa específica, apesar de arbitrária e questionável, terá consequências políticas duráveis e de longo alcance. As administrações serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na redução da prevalência da pobreza medida oficialmente. Enquanto uma família for encontrada abaixo da linha de pobreza, nenhum político será capaz de anunciar vitória na guerra contra a pobreza ou ignorar o conhecimento das obrigações da sociedade para com os seus membros mais pobres. E aí ele assinala, e eu também, na minha justificativa, as diversas experiências de países que adotaram estratégias nacionais contra a pobreza, inclusive ele cita a Irlanda e outras nações. Ora, eu quero enaltecer o parecer muito bem feito do senador Aníbal Diniz, que concluiu que o substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados reduz de modo significativo o campo da proposição, que era mais extensa, e limita-se a definir em seus termos, e eu vou aqui citar exatamente
quais os termos deste projeto de lei que, dada a simplificação com que a Câmara dos Deputados a elaborou, ficou da seguinte maneira: substitutivo da Câmara ao projeto de lei do Senado, número 66 de 1999. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a linha oficial da pobreza. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se linha oficial de pobreza o rendimento anual mínimo necessário para que um grupo familiar ou uma pessoa que viva sozinha possa adquirir os bens e serviços necessários para uma vida digna. Artigo 3º. As políticas públicas de erradicação da pobreza deverão conter metas nacionais e regionais da redução do número de famílias e pessoas que estejam vivendo abaixo da linha oficial da pobreza, a que se refere o artigo 2º. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu aqui faço um apelo, senador Randolfo Rodrigues, para que aqui no Senado Federal, antes mesmo do final dessa sessão legislativa, portanto, até dezembro no máximo, possamos aqui, no plenário do Senado, confirmar a decisão tomada hoje pela manhã, por consenso, em que os senadores aprovaram o parecer do senador Aníbal Diniz e, portanto, a forma com que foi aprovado o substitutivo ao meu projeto ali na Câmara dos Deputados. É importante e, obviamente, estamos todos sempre dando muita atenção ao progresso ou à falta de progresso à vida nesses últimos anos na questão do combate à pobreza e a diminuição das desigualdades socioeconômicas em nosso país. Ao final dos anos 90, nós estávamos com um coeficiente Gini de desigualdade da ordem de 0,6001, que nos colocava dentre os 3 países, se não o 3º país mais desigual do mundo. Desde depois, com a aplicação dos programas de transferência de renda e com a política econômica, inclusive a política de aumento do salário mínimo e tantos outros instrumentos de política econômica e social, de inclusão social, houve uma melhoria significativa. O coeficiente Gini de desigualdade foi diminuindo desde algo como 0,59, 0,588 em 2001 e 2002, e diminuindo a cada ano até chegarmos ao nível de aproximadamente 0,51 em 0,49 em 2012, mas sabem os senhores senadores, as senhoras senadoras, que de 2012 a 2013, segundo o IBGE, houve um ligeiro aumento do número de pessoas em condição de pobreza extrema, segundo a definição do governo brasileiro para a pobreza extrema, e então é algo que deve nos preocupar a todos. Ainda não saiu o coeficiente Gini de desigualdade do ano 2013 e também ainda não saiu os dados relativos a 2014. Mas nós podemos aqui analisar como andam os programas de combate à pobreza, em especial o programa Bolsa Família. E aqui eu quero registrar o artigo de Leandro GPP, publicado no blog do Luiz Nassif, Leandro Ferreira, Bolsa Família, quem recebe e quem não recebe, por Leandro GPP.
Após o resultado da eleição, foram variadas as manifestações de preconceito feitas em relação à população mais pobre do país, em especial a nordestinos e nortistas. Parte das críticas reside no fato de serem dependentes do programa Bolsa Família. Um deputado estadual paulista chegou ao ponto de sugerir a suspensão do título eleitoral dos beneficiários do programa. Essas manifestações nos dão uma excelente oportunidade de descartar os absurdos para partir em direção à pauta que entendemos que seja realmente importante para os próximos 4 anos de governo. Dar resposta aos conservadores anti-Bolsa Família deve ser apenas o começo. O que esperamos do Bolsa Família e do contínuo combate à pobreza deve ser uma agenda permanente para o avanço do governo Dilma II. Foi muito alardeado que temos no Brasil mais de 47 milhões de pessoas diretamente beneficiárias pelo programa Bolsa Família. Quase 1 em cada 4 brasileiros efetivamente está inscrito no programa recebido em conjunto pela família. Mas quantos são os brasileiros que poderiam receber o Bolsa Família? Todas as famílias pobres que cumprem as condicionalidades já estão entre os 47 milhões de beneficiários? Indaga Leandro Ferreira. Não, e isso surpreende. Temos 13 milhões 980... o senhor pode pegar as tabelas que estão no meu lugar ali, por favor? Temos 13.982.036 famílias que recebem o Bolsa Família. Entretanto, até junho de 2014, o último dado disponível no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são 19.363.508 famílias que teriam o direito de receber pelo programa, já que tem uma renda per capita de até R$ 140 por mês. Em verdade, eu quero aqui atualizar com os últimos dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Em verdade, o total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 154 por mês, que desde junho é o limite nas regras do programa Bolsa Família, abaixo do qual, se a família não alcançar R$ 154 per capita, ela passa a ter o direito de se inscrever e receber os benefícios do Bolsa Família. Pois bem, em agosto de 2014, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, eram 19.436.725 famílias. E o número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, em outubro de 2014, era de 13.982.036 famílias. Portanto, a cobertura do programa Bolsa Família é de 71,93% nos dados mais recentes do MDS, ou algo como 72%. O valor médio do benefício pago a cada uma das famílias é de R$ 169,67, ou podemos arredondar para R$ 170. A presidenta Dilma, desde o início de seu governo, fez um apelo para que se realize a chamada busca ativa. Por esse processo, os governos estaduais, as prefeituras, o próprio governo federal, as associações variadas da sociedade civil, sejam as entidades sindicais, sejam as patronais, todas devem esforçar-se para encontrar as famílias pobres, inseri-las no cadastro único dos programas sociais e trabalhar para que atendam às condições de cada programa oferecido pelos governos. Como está, então, o balanço da busca ativa em cada região do país? Eu aqui tenho uma tabela abaixo que mostra um ranking de cobertura do Bolsa Família por estados. Os números absolutos de famílias estão ao lado para termos a dimensão do
programa, a dimensão da situação, o Ceará é o estado que melhor alcança suas famílias pobres através do Bolsa Família, com 82,19%. O que mais impressiona nessa tabela, contudo, são os estados que não têm boa cobertura. Os 5 piores são, nessa ordem: Paraná, 63,2%, Rio Grande do Sul, 61,3%, São Paulo, 59,02%, Santa Catarina, 55,5% e Distrito Federal, 55,35%. São estados considerados mais ricos. Os governos municipais e estaduais, dos últimos colocados, em tese, têm melhores condições de encontrar e dar assistência às famílias pobres. Mesmo em números absolutos, ao se olhar para São Paulo, por exemplo, é importante compreender a situação. As 1.270.203 famílias beneficiárias no estado recebem, em média, R$ 156 por mês cada uma. Resulta numa transferência mensal feita pelo governo federal ao estado de São Paulo de R$ 198 milhões. Caso as 2.152.010 famílias recebessem pelo programa, o potencial de transferência para o estado seria de mais de R$ 355 milhões. São Paulo tende a ser um estado mais rico ao inserir suas famílias que precisam do Bolsa Família e não mais pobre. Um bom exemplo de atuação sobre esse tema é o da Prefeitura de São Paulo, no governo Fernando Haddad. Em janeiro de 2012, ao iniciar o seu governo, eram 227.938 famílias beneficiárias. Hoje, a cidade tem 340.877 famílias inseridas no programa, um aumento de quase 50%, graças aos esforços do prefeito Fernando Haddad e da sua secretária de Bem-Estar Social, Luciana Temer, que tem muito se empenhado para que se alcance o máximo de busca ativa, o que faz com que a cidade de São Paulo tenha uma injeção de 50 milhões de reais por mês em sua economia através do Bolsa Família. São muitos os estudos que comprovam que o Bolsa Família é uma boa aposta como estratégia de movimentação da economia, ainda melhor como estratégia da garantia de autonomia mínima diante das situações de pobreza. O que cria currais eleitorais é a pobreza em si, que submete ainda hoje milhões de famílias à exploração, inclusive política. Mais interessante que nos perguntarmos como votaram os beneficiários do Bolsa Família é nos perguntarmos como votaram as famílias que ainda não recebem o Bolsa Família, mas teriam direito de receber, inclusive as 1.571.606 dos estados ricos na lanterna do ranking. Em síntese, o que o programa Bolsa Família precisa no próximo governo de Dilma não é de portas de saída, precisamos de mais portas de entrada. E eu gostaria, inclusive, para bem assinalar os progressos do combate à pobreza pelo governo Dilma Rousseff, de também assinalar aqui um artigo recente, de 4 de novembro, da ministra Tereza Campelo, para além do Bolsa Família. Perdem a oportunidade de entender a reeleição da presidenta Dilma os que se limitam a analisar os votos dos beneficiários do Bolsa Família. Perdem a oportunidade de entender a reeleição da presidenta Dilma Rousseff os que se limitam a analisar os votos de beneficiários do programa Bolsa Família, cujas famílias recebem R$ 170 por mês em média. Os resultados das políticas sociais no Brasil vão muito além do Bolsa Família, que completou 11 anos no mês passado e retirou 36 milhões de pessoas da miséria em todo o país, inclusive em São Paulo, o segundo estado brasileiro com maior número de beneficiários. A opção nas urnas pela continuidade do projeto de desenvolvimento com inclusão também pode ser identificada nas regiões com maior concentração de brasileiros que tiveram melhoria de renda pelo aumento do salário mínimo ou do emprego.
A coincidência, entre aspas, também é identificável no mapa do programa Luz para Todos, que levou energia elétrica a 15 milhões de brasileiros, metade deles no Nordeste, entre outros programas. O objetivo das políticas sociais não se resumiu a transferir renda por meio do Bolsa Família. O grande desafio era fazer com que os mais pobres tivessem também educação, saúde, saneamento, eletricidade e moradia. A partir de 2011, o acesso à renda e a serviços e a inclusão produtiva no campo e nas cidades se intensificaram com o Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, já é possível medir o impacto do conjunto de ações com base no indicador de pobreza multidimensional crônica elaborado pelo Banco Mundial. A pobreza crônica caiu de 8,2% da população em 2002 para 1,1% em 2013. O Banco Mundial considera pobres crônicos as pessoas que, além de baixa renda, sofrem privações em pelo menos 3 de 7 dimensões da pobreza, considerando o perfil educacional dos responsáveis da família, a frequência escolar de crianças e jovens, o acesso a serviços como água e luz e a posse de bens como geladeira, fogão e telefone. Os números nos permitem afirmar que a pobreza crônica no Brasil segue o mesmo caminho da fome, considerado um fenômeno praticamente superado, de forma a confirmar que a estratégia de combate à pobreza alcançou o seu núcleo mais duro. Os dados mostram que a redução da pobreza crônica foi a maior nas famílias com pelo menos um filho menor de 6 anos de idade. O percentual de pobres crônicos nesse grupo passou de 13,8% para 2,1% entre 2002 e 2013. Entre negros e pardos, o índice caiu de 12,6% para 1,7% no mesmo período. O Nordeste não registra apenas o maior número de beneficiários do Bolsa Família, mas também a queda mais acentuada da pobreza, quando o fenômeno é considerado em suas várias dimensões. A queda foi de 19% para 1,9%. Esses resultados mostram que a ação do Estado brasileiro alcançou os mais pobres e não se limitou a transferir renda, foi além. É importante dizer que parte das ações em curso nem é considerada pelo indicador de pobreza multidimensional, como o aumento do número de alunos que frequentam escolas em tempo integral e creches. O indicador tampouco registra o aumento do número de famílias pobres que contam com qualificação profissional como Pronatec e crédito para a produção, mas este é um sinal de que estamos no caminho certo. O Bolsa Família é, como pretendemos, a grande porta de acesso a políticas públicas. Uma população menos pobre, mais educada, mais saudável e com acesso a bens e serviços é pré-requisito para um país mais desenvolvido, mais sustentável e menos desigual. Com a inclusão social e produtiva dos mais pobres, ganha o conjunto da sociedade brasileira. Ora, tanto Leandro Ferreira quanto a ministra Tereza Campelo não seguem nas suas conclusões com respeito a para onde vai o programa Bolsa Família, segundo a lei que nós aprovamos aqui por consenso de todos os partidos, tanto no Senado em dezembro de 2002 e na Câmara dos Deputados em dezembro de 2003, e que foi para o presidente Lula sancionar ou não, e ele sancionou em 8 de janeiro de 2004. Eu me refiro à Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania, ainda que por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, até o dia em que nós teremos simplesmente uma renda igual para todos, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. A ninguém será negado. Eu quero aqui cumprimentar e saudar o Jô Soares, porque ontem à noite o presidente Randolfo Rodrigues, a certa altura, estavam
o Jô Soares comentando com as suas meninas, as meninas de Jô Soares, o fato de que teria havido de 2012 para 2013 uma reversão da diminuição da pobreza. E eis que então a nossa Cristiana Lobo, jornalista da própria TV Globo e de Jornal Globo, e que escreve muitas publicações brasileiras, ela mencionou que ela gostaria do dia em que houvesse simplesmente o Bolsa Família para todos, sem quaisquer condicionalidades, para que aí não ficasse qualquer pessoa a estar dependente de receber ou não, por qualquer motivo, o benefício do Bolsa Família. E eis que então Jô Soares disse a ela: mas você está defendendo o projeto do senador Suplicy. E eis que Cristiana Lobo disse: é isso mesmo, e eu concordo que se trata de um bom projeto. Quisera eu que isso tivesse acontecido antes das eleições de 5 de outubro último, mas, de qualquer forma, eu quero cumprimentar Jô Soares, Cristiana Lobo e as meninas que participaram do programa ontem, porque fiquei muito feliz. Eu não estava assistindo televisão na hora, pois já era para lá da meia-noite, mas eis que recebo uma mensagem do meu filho André, dizendo que isso havia ocorrido no programa Bolsa Família e no programa Jô e as meninas, e eu fiquei muito contente, feliz mesmo. Mas, presidente Randolfo Rodrigues e querido senador Paulo Paim, se me permite, eu gostaria de encerrar a minha fala com um artigo que é importante para todos nós, de partidos progressistas, como o PSOL, mas em especial do Partido dos Trabalhadores, escrito pelo Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto, que na Folha, na última segunda-feira, escreveu a fábula petista. Permita-lhe perguntar, Vossa Excelência teve a oportunidade de ler ou nenhum deles? Então, notem como um amigo nosso que tanto colaborou para os avanços sociais deste país, que foi conselheiro do presidente Lula durante a primeira parte de seu governo, como é que ele escreveu. E eu leio isso aqui como uma reflexão que nós, do Partido dos Trabalhadores, devemos fazer. Com o tempo, o PT deixou de valorizar o trabalho da formiga e passou a entoar o canto da cigarra. O projeto do Brasil deu lugar ao de-poder. A disputa presidencial se resumiu em um verbo predominante na campanha: desconstruir. Em 12 anos de governo, o PT construiu, sim, um Brasil melhor, com índices sociais nunca vistos antes na história deste país. Porém, como partido, houve progressiva deconstrução. A história do PT tem seu resumo emblemático na fábula A Cigarra e a Formiga, de Ésopo, popularizada por La Fontaine. Nas décadas de 80 e 90, o partido se fortaleceu com filiados e militantes, trabalhando como formigas na base social, obtendo expressiva capilaridade nacional, graças às comunidades eclesiais de base, ao sindicalismo, aos movimentos sociais, respaldados por remanescentes da esquerda antiditadura e intelectuais renomados. No fundo dos quintais, havia núcleos de base, incutia-se na militância a formação política, princípios ideológicos e metas programáticas. O PT se destacava como o partido da ética, dos pobres e da opção pelo socialismo. À medida que alcançou funções de poder, o PT deixou de valorizar o trabalho da formiga e passou a entoar o canto presunçoso da cigarra.
O projeto de Brasil cedeu lugar ao projeto de poder. O caixa do partido, antes abastecido por militantes, profissionalizou-se. Os núcleos de base desapareceram e os princípios éticos foram maculados pela minoria de líderes envolvidos em maracutaias. Agora a cigarra está assustada. Seu canto já não é afinado nem ecoa com tanta credibilidade. Decresceu o número de sua bancada no Congresso Nacional. A proximidade do inverno é uma ameaça. Mas onde está a formiga com suas provisões? Em 12 anos, os êxitos de políticas sociais e diplomacia independente não foram consolidados pela proposta originária do PT, organizar a classe trabalhadora e os excluídos. Os avanços socioeconômicos coincidiram com o retrocesso político. Em 12 anos de governo, o PT despolitizou a nação, preferiu assegurar governabilidade com alianças partidárias, muitas delas espúrias, em vez de estreitar laços com seu esteio de origem, os movimentos sociais. Tomara que Dilma cumpra sua promessa de campanha de avançar nesse quesito, sobretudo no que diz respeito ao diálogo permanente com a juventude, os sem terra e os sem teto, os povos indígenas e os quilombolas. O PT até agora robusteceu o mercado financeiro e deu passos tímidos na reforma agrária. Agradou as empreiteiras e pouco fez pelos atingidos por barragens. Respaldou o agronegócio e aprovou um código florestal aplaudido por quem desmata e agride o meio ambiente. É injusto e ingênuo pôr a culpa da apertada e sofrida vitória do PT nas eleições de 2014 ao desempenho de Dilma. Se o PT pretende se refundar, terá que abandonar a postura altiva de cigarra e voltar a pisar no chão duro do povo brasileiro, esse imenso formigueiro que hoje tem mais acesso a bens materiais, como carro e telefone celular, mas nem tanto a bens espirituais, consciência crítica, organização política e compromisso com a conquista de outros mundos possíveis. Eu quero agradecer, caro Paulo Paim, meu companheiro no Partido dos Trabalhadores, essa reflexão de Frei Beto, porque ela é um chamamento a nós. Ainda ontem nós estávamos reunidos, os senadores do PT, os que estamos hoje e alguns dos que virão no próximo ano. Chegamos a dizer de quanto que esperamos que o senador Randolfo Rodrigues venha estar conosco em muitas das votações importantes para o governo, inclusive o segundo ano do governo Dilma Rousseff. E eu queria dizer, porque eu tenho a convicção, senador Randolfo Rodrigues, nesses 24 anos que eu estive aqui no Senado Federal, seja nos anos em que eu estive em oposição aos governos de Fernando Collor de Mello, de Itamar Franco, que falou com todos nós, de Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, eu nunca cheguei a dizer a qualquer pessoa no governo, muito menos ao presidente da República, por favor, nomeie tal e qual pessoa para ministros ou na administração pública e libere tais e quais emendas que eu apresentei e daí então eu irei votar a favor. O que eu espero, querido senador Randolfo Rodrigues, é que possa a presidenta Dilma Rousseff, para Vossa Excelência e para todos no Senado, dizer sempre: votem de acordo com a sua consciência, com aquilo que avaliam que seja o interesse público, e nunca porque alguém foi designado ou porque foi liberada uma emenda de Vossa Excelência. Eu, pelo menos, soube proceder assim e tenho a certeza de que este é o caminho melhor. O senador Paulo Paim sempre assim agiu, mas o senador Paulo Paim e eu sabemos, e acho que o senador Randolfo Rodrigues sabe também, que as coisas nem sempre funcionam dessa forma.
mas nós três aqui podemos nos unir para transmitir a todos os nossos colegas. Vamos agir com diretrizes mais saudáveis. E até o 31 de janeiro, enquanto eu estiver aqui, eu continuarei assim a proceder. Claro, gostaria às vezes de ter maior atenção da presidenta Dilma. Gostaria que ela, por exemplo, viesse a acatar a sugestão que formulei e que todos os 81 senadores assinaram para que ela constitua um grupo de trabalho para estar estudando as etapas de quando vai chegar a renda básica de cidadania. Não poderá ser em janeiro de 2015 ou de 2016, mas quem sabe a partir de janeiro de 2017, imagine se a presidenta Dilma Rousseff disser em dezembro de 2016, depois de esse grupo de estudos ter realizado as sugestões para o financiamento da renda básica de cidadania, e ela então diga, a partir de janeiro de 2017, o ano em que o Papa Francisco visitará outra vez o Brasil por ocasião dos 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora da Aparecida. E tal como ele tanto falou no ano passado, enaltecendo a batalha do governo Dilma para erradicar a pobreza absoluta e também para construirmos uma sociedade fraterna, solidária com estes valores, quem sabe ela possa dizer, a partir de 2017, em janeiro, todos os brasileiros, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, passaremos todos a receber pelo menos uma renda. Pode começar com um pouco melhor do que aquilo que paga o Bolsa Família. Se fosse hoje R$80, quem sabe em janeiro de 2017, R$100. Mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação. Até para os mais ricos, para o Pelé, para a Xuxa, para o senador Suplicy, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, só que, obviamente, os que temos mais contribuiremos de uma forma que todos vamos concordar para que nós e todos os demais brasileiros e brasileiras venham a receber. E aí nós teremos as vantagens maiores, como as apresentadas por Felipe Vampares, o maior filósofo e economista, que diz que esta será a maneira de colocarmos em prática os princípios de justiça de John Rawls, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades. Agradeço muito, senador Randolfo Rodrigues, pela oportunidade de aqui dialogar dessa maneira com vossas excelências e também a atenção do querido senador Paulo Paim. Obrigado. Nós te agradecemos, senador Suplicy. Lhe convido, senador Suplicy, já que eu vou ter que sair para assumir a presidência.